aí, galerinha. Vamos que vamos. Corrigir essas duas questõezinhas aí pra gente bater um papinho. Obrigado. Bater um papinho sobre a início da dinâmica ali, que é a primeira lei de Newton. Mas vamos lá, antes na página 3 do volume 2 da Física B. O exercício 0406 diz o seguinte: assinale verdadeiro ou falso para cada um dos casos a seguir. No movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade é constante. No movimento retilíneo, é em linha reta. Uniforme, valor da velocidade é constante. O vetor velocidade é constante. Né? Aponta sempre para o mesmo lado, né? Não muda sempre. Então, tranquilo, verdade. Quando um móvel faz uma curva com velocidade de módulo constante, sua aceleração total é nula. Se o cara faz uma curva, nós acabamos de aprender que tem um tipo de aceleração atuando, que é a 100, então não dá para dizer que é nula. Certo? Então fazer curva já garante que tem aceleração. A aceleração centrípeta tem sentido apontando para o centro da curva. Né? Centrípeta é porque aponta para o centro. Foi isso que nós vimos na aula. O vetor aceleração tangencial tem sempre o mesmo sentido do vetor velocidade. Ah, olha que perigo, cara. Essa aqui foi perigosa, não discutiu isso aqui. Isso aqui o aluno que tinha que de repente dar uma pensadinha. Quando eu representei, né, no desenho anterior ali, eu representei uma situação onde o sujeito está aumentando o valor da velocidade, não é isso? E aí o aluno pode achar que é sempre aumentando, mas eu não posso estar fazendo uma curva e diminuindo? Eu poderia, né, estar fazendo assim, estava rápido e de repente eu comecei a reduzir o valor da velocidade. Quer dizer que a velocidade estava diminuindo. Então o vetor aceleração estava no sentido oposto. A direção da aceleração tangencial é sempre a mesma do vetor velocidade. Agora o sentido nem sempre, né? Pode ser a favor quando a velocidade aumenta, ou pode ser contra quando a velocidade diminui. Então ficou perigosa aquela ali, hein? O vetor aceleração tangencial tem sempre o mesmo sentido da velocidade, não sempre a mesma direção. O mesmo sentido não. Poderia sim, então, essa setinha amarelinha da aceleração tangencial está atuando contra o sentido da velocidade. Aí esse vetor aqui teria diminuído, seria menorzinho, né, em vez de maior. É perigosa essa. O vetor aceleração tangencial tem sempre a mesma direção do vetor velocidade. Isso sim, ele é sempre tangencial. A velocidade é sempre tangencial e a aceleração é sempre tangencial, isso sim. E último, o vetor aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Né? Por isso que eu fiz aquele ângulo de 90 graus para vocês, né? Para que a gente pudesse inclusive fazer o Pitágoras depois para calcular a aceleração resultante. É sempre perpendicular. Muito bem. Ok. Bonita essa questãozinha. Então, é uma questão que, né, discutia justamente aquilo que a gente tinha visto na sala de aula. E aqui no embalo. Um automóvel em movimento uniforme descreve uma curva circular de 40 metros de raio e velocidade de 20 metros por segundo. Falava a velocidade, falava o raio da curva. Os componentes tangencial e centrípeta da aceleração do automóvel são respectivamente: a aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. E como a velocidade do cara é constante, ficaria 20 menos 20 sobre ΔT. E 20 menos 20 é 0. 0 dividido por ΔT é 0. Então ele não tinha aceleração tangencial. E a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. A velocidade era constante, 20 ao quadrado. O raio é 40. 20 vezes 20, 400. Dividido por 40, 10. E o colega me fez uma pergunta: professor, a unidade da aceleração centrípeta, ele fiquei confuso. Vamos fazer uma análise dimensional? Vamos analisar as unidades. Velocidade, como é que a gente mede mesmo? Metros por segundo, né, no sistema internacional. Metros por segundo, e vai ser elevado ao quadrado, ó. E a distância, que é o raio? Metro, né? Exatamente, a gente usa colchete até quando a gente vai fazer análise dimensional. Internacionalmente a gente usa colchetes aí para separar as unidades. A aceleração centrípeta vai ficar metro ao quadrado, concorda comigo? Dividido por segundo ao quadrado, dividido por metro. E aí o metro ao quadrado dividido por metro tira o ao quadrado, ó. Concorda? Então, de fato, mesmo na fórmula da aceleração centrípeta, a unidade está coerente com aquilo que nós havíamos estudado para a aceleração tangencial.
certo? Então a unidade é essa mesmo, metros por segundo ao quadrado. Pedia qual era a aceleração tangencial e centrípeta, respectivamente, nula e 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Show de bola. Então, duas questõezinhas mesmo que eram ótimas para finalizar a nossa aulinha, primeira aulinha de cinemática vetorial. E agora vamos começar a bater um papinho sobre dinâmica. Tua velha conhecida lá do primeiro ano. Vamos relembrar em detalhes aí as leis de Newton. Muito bem.